e bem-estar. Sexta-feira, né? Os nossos ânimos, assim, música, estamos mais descontraídos, mas agora, é claro, a gente vai focar no assunto, porque a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da Tua Rádio Veranense a nossa parceira, inclusive, doutora Letícia Bergamaschi, que atende na área de geriatria e médica clínica geral também aqui em Veranópolis. Um bom dia. Bom dia, Dani, Alessandra, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos contar um pouquinho, então, antes da gente ir para o nosso assunto, doutora, vamos falar sobre você, um pouquinho da sua história na área da medicina. Então, eu sou formada em medicina desde 2021. Me formei pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, né, a UBRA. Sou natural de Fagundes Varela, então saí para estudar e depois que me formei acabei retornando. Iniciei meus atendimentos na UBS de Fagundes Varela e no pronto atendimento do Hospital de Nova Prata, onde atuei em Nova Prata até o final de 2023. E aí segui com essa parte mais clínica. E ano passado dei início aos meus estudos na área da geriatria, né? Então, com uma pós-graduação no Albert Einstein, em São Paulo. Além disso, também estou fazendo um curso voltado para neuropsiquiatria geriátrica da USP. Então, sempre buscando especialização para melhor atender os meus pacientes. E esse ano, então, resolvi aceitar um desafio e abrir o meu próprio consultório particular aqui em Veranópolis. Está atendendo no bairro São Pelegrino, isso? Isso, na Impéria, Centro Comercial e Profissional. Atendimentos clínicos no consultório e também realizo atendimentos em domicílio. E continuo em Fagundes Varela, no posto de saúde. Então, o pessoal que está nos ouvindo em Fagundes já conheceu essa voz. Sim. Já conheceu a doutora que está aqui conversando conosco. Muito bom a gente conversar. Inclusive, esse assunto da geriatria, né? Aqui em Veranópolis, a gente tem uma questão de terra da longevidade, de estudos voltados ao envelhecimento. Então, é um tema que realmente a gente gosta bastante de tratar e que, sem dúvidas, é muito importante porque, se Deus quiser, vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Chegar nesta faixa etária. E o que a gente busca, né, doutora, é poder chegar bem e poder dar a melhor assistência também para os nossos familiares. Exato, é o que eu sempre digo, né? Mais do que envelhecer, é envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, poder fazer suas coisas do dia a dia. Porque é unânime que sempre quando a gente conversa com uma pessoa, as pessoas elas não têm medo da morte. As pessoas elas têm medo de ficar dependente dos outros, né? De perder a sua autonomia, de poder sair e fazer as suas atividades. Então, envelhecer com qualidade de vida é o que todos buscamos. E nesse quadro Saúde e Bem-Estar, a gente sempre conversa sobre questões importantes e outros assuntos relacionados justamente à saúde e bem-estar. A gente sabe que quando a gente fala em terceira idade, né, em chegar, né, a melhor idade, como todo mundo diz, né, a gente sabe que tem algumas doenças que podem surgir e que a gente acompanha até estudos que mostram que elas estão surgindo cada vez mais. Sim. Então, a gente tem exatamente. a questão Alzheimer, demência, Parkinson, enfim, outras doenças, patologias que acabam surgindo. E o que os especialistas, acredito que você pode comentar nesse sentido, acompanham um aumento nesse número de casos. Sim, com certeza. Com o aumento, né, da expectativa de vida, com as pessoas envelhecendo mais, as doenças que são mais comuns, mais inerentes ao envelhecimento, elas acabam, sim, aumentando a sua incidência, com certeza. E agora nós estamos em fevereiro. Em fevereiro existe uma campanha, que é o Fevereiro Roxo, que fala, né, que lembra sobre o Alzheimer, que é a causa principal de demência no mundo, né? Então, assim, 60% dos casos de demência são relacionados à doença de Alzheimer. E essa doença, ela pode ser diagnosticada precocemente, sobre isso que a gente vai falar agora. Sim, com certeza. O Alzheimer, então, ele é uma doença neurodegenerativa progressiva. Ele vai começar por acúmulo de proteínas no cérebro que se acumulam de uma forma errada, vamos dizer assim, e com isso vai degradando os neurônios e afetando as funções cognitivas do nosso cérebro. Casos precoces, então o Alzheimer, quando ele começa a se manifestar antes dos 65 anos, eles estão mais ligados a casos genéticos, né? Porém, casos que começam manifestações após os 65 anos, além de
comprometimento genético, eles são casos multifatoriais. Então, são muitos fatores que estão ligados, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, até a poluição pode estar relacionada com isso. E o fator principal é a idade. Então, com o passar do tempo, as pessoas elas têm mais chances de ter Alzheimer e pessoas acima dos 80 anos aumentam, então, esse risco significativamente. E o que acontece? O Alzheimer ele ainda não tem cura. Então, nos resta fazer um diagnóstico precoce e tentar, com esse diagnóstico precoce e adoção, enfim, de medidas, de hábitos de vida saudáveis, tentar evitar a progressão, fazer com que ele progrida de uma forma mais devagar ou até mesmo, né, quem sabe, evitar, né? Porque como ele é multifatorial, a gente controlando esses fatores, pode ser que esse gene não necessariamente se expresse nas pessoas. Então, é fundamental essa questão dos problemas, né, de saúde, como hipertensão, diabetes, mantê-los bem controlados. Então, para isso, consultas periódicas médicas para fazer revisões de saúde, deixar os exames em dia, deixar níveis, né, de colesterol mais baixo. Além disso, manter uma dieta equilibrada, atividade física com regularidade, ter níveis de estresse reduzidos, uma boa noite de sono e manter a mente ativa, né? Então, quanto mais o idoso, a pessoa no geral, puder manter a mente ativa, seja com leituras, jogos, ter uma boa vida social, interação social também são fatores que ajudam e contribuem bastante para, quem sabe, a gente conseguir prevenir um futuro Alzheimer e se essa pessoa já tem, que a progressão seja mais lenta e essa pessoa consiga manter a autonomia por mais tempo. E tem alguns que sejam os principais sinais, assim, até para a família estar atenta e a própria pessoa também. Claro, exatamente. O Alzheimer, o principal sintoma é a memória, né? Então, o Alzheimer ele pode afetar diversos domínios cognitivos, mas em 85% dos casos a memória está afetada. A memória é aquela de curto prazo. Então, a pessoa, né, vão começar a perceber que ela se esquece de compromissos, esquece datas importantes, esquece um assunto que foi falado há pouco tempo, então ela vai perguntar várias vezes aquilo que já foi falado ou vai repetir muitas vezes a mesma frase. Além dessa questão da memória, a linguagem também pode estar comprometida. Então, a pessoa vai esquecer palavras, nomes, por exemplo, um copo. Não vai lembrar de dizer que é um copo. Ela sabe qual que é a função do objeto, mas ela não tem essa fuga do nome. Funções que essa pessoa fazia antes muito bem. Por exemplo, era uma pessoa que cozinhava, responsável pela alimentação da casa. Ela vai estar precisando de auxílio, coisas que ela fazia muito bem, enfim, no automático mesmo, ela vai precisar de auxílios, vai precisar parar, pensar, anotar mais vezes. Pessoas que lidam com finanças, talvez vão acabar esquecendo de pagar contas, né? Então, perceber mudanças do padrão, porque o que é mais importante é essa questão, o padrão anterior, como que era essa pessoa anteriormente e agora o que está mudando? Então, são fatores bem importantes. O comportamento como um todo também. Então, essa pessoa pode ficar mais irritada ou mais apática, mais na dela. Surge também um padrão assim de comportamento que é bem importante, é a suspeita, a desconfiança. Essa pessoa vai começar a criar roteiros, por exemplo, sumiu um objeto, ela não vai pensar que ela pode ter colocado em algum local, ela vai pensar, não, alguém roubou. Então, ela vai ter esses comportamentos que a pessoa muitas vezes se dá conta que não estou bem, alguma coisa está acontecendo comigo e muitas vezes familiares, pessoas próximas. Por isso, notando, enfim, algum desses sintomas, é importante buscar atendimento médico e é importante que quando essa pessoa vá, que uma pessoa do seu convívio vá junto para poder validar essas informações e auxiliar melhor na elucidação diagnóstica. Então, com certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo têm algum familiar que passa por isso, já passou por isso, faz parte, como nós ouvimos os dados, né? Realmente está presente numa camada grande da população. E além da gente ter essas atividades para prevenir, que podem começar a qualquer idade, né? Exato. Desde sempre ter esse cuidado com a saúde, com a atividade física, com outras atividades de convívio,
mas também procurar a ajuda, né? Procurar o atendimento médico quando notar alguma questão dessas, como a doutora Letícia Bergamaschi comenta. Isso, exato. Muitas vezes, hoje em dia, a gente tem muita facilidade de informação. Então, daqui a pouco, alguma pessoa está escutando, está se identificando e pensa, não, eu tenho Alzheimer. Não, não é bem assim. Esses são sintomas, sinais e sintomas que podem falar que está acontecendo alguma coisa. Então, por isso que é importante a consulta médica, porque aí nessa consulta o que é feito? É elucidado melhor esses sintomas, é compreendido melhor quando que começou, qual que é a maneira que está ocorrendo. Além disso, são feitos testes cognitivos validados. Então, hoje em dia, o diagnóstico do Alzheimer, ele é clínico nesse sentido da avaliação do paciente. E são feitos testes que avaliam essas funções cognitivas. Então, da memória, função executiva, linguagem, evocação de palavras. Então, são feitos esses testes. Além disso, são feitos exames laboratoriais, porque essa alteração pode estar relacionada, por exemplo, com uma alteração na tireoide, alteração da vitamina B12. Então, é importante fazer esse rastreio, bem como exames de imagem, né, do cérebro, para ver se tem algum comprometimento que pode estar causando isso. Casos, por exemplo, de tumor, um AVC que não foi antes diagnosticado. Então, a gente fecha o diagnóstico com várias informações, são vários dados. E hoje em dia também nós temos os biomarcadores. A gente sabe que a medicina ela avança muito, os estudos avançam muito, então existem exames de biomarcadores que são mais específicos para o Alzheimer, mas no momento eles estão mais disponíveis a níveis de pesquisa, né? Eles não são altamente difundidos na prática clínica diariamente para o diagnóstico do Alzheimer. Mas em casos específicos a gente pode lançar mão de exames mais complexos, mais específicos. E a gente fica na esperança, né, que num futuro breve esses testes eles sejam mais amplamente disponíveis para a população como um todo, para que se faça um diagnóstico mais definitivo, mais adequado e que com isso a gente melhore também os tratamentos que nós temos. Muito bom, podemos entender um pouquinho mais sobre o Alzheimer. Essa é uma primeira conversa com a doutora Letícia Bergamaschi, que atende na área de geriatria e médica clínica geral, mas já te digo que nós vamos ter que renovar para mais conversas, né? Porque são informações realmente muito importantes para todos que estão nos ouvindo. Com certeza. Então, seguimos nessa parceria. Agradecemos a doutora Letícia Bergamaschi, a tua Rádio Veranense está sempre à disposição e já vamos deixar agendado o próximo bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora, 10 horas 25 minutos, 24 graus a temperatura. Nós vamos agradecer os nossos patrocinadores do quadro Saúde e Bem-Estar. Vivere Clínica de Oncologia atende a convênio junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos. Personare Beleza e Longevidade, atendimentos personalizados na área de fisioterapia, pilates, nutrição e estética no shopping da Palugana. E doutora Letícia Bergamaschi, atendimentos na área de geriatria e médica clínica geral. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos na sequência com o temática desta sexta.